Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos atualizar as notícias do Timão? Porque olha, a coisa tá pegando fogo nos bastidores e também dentro de campo. O presidente afastado Augusto Melo deu entrevista pra mim e pro Denilson Show lá no nosso podcast e o papo foi mais do que revelador. Não só sobre o que todo mundo já tá careca de saber, essa crise política interminável, mas também com algumas novidades que ele trouxe ali pessoalmente e que eu vou dividir com vocês aqui, com minhas impressões de quem esteve frente a frente com ele, trocou uma ideia antes, durante e depois da gravação. Quero trazer também um olhar de bastidor sobre tudo isso, além de projetar esse jogo deslocadíssimo contra o Grêmio, depois da data FIFA, com o Corinthians cheio de desfalques e tentando se reencontrar no Brasileirão. Então chega mais, eu sou o Chico Garcia, e se você ainda não se inscreveu no canal, já faz isso aí para ficar por dentro de tudo. Começando por esse jogo contra o Grêmio, que sinceramente não faz o menor sentido estar rolando nesse momento. A tal da data, FIFA virou uma piada. Dizem que o futebol para, mas na prática não é nada disso? Os clubes sofrem demais? Jogadores convocados, logística apertada, caras que jogam numa terça-feira com suas seleções e têm que estar em campo 48 horas depois, ou até menos, com o time do clube. Isso não é pausa, é remendo. O Corinthians, por exemplo, está sendo amplamente prejudicado. Além das lesões que já atrapalham, como o Yuri Alberto, que não volta ainda, o Gustavo Henrique em transição com bola e o Ranieri como dúvida, agora tem que lidar com as ausências por convocação. E aí, meu amigo, não dá pra fingir que é normal. Não é. Quer ver a lista? Vamos lá. O Hugo Souza, goleiro, tá com a seleção brasileira, mas deve jogar normalmente porque, primeiro, não é titular da seleção. É o terceiro goleiro. Segundo, o jogo da seleção é na terça e o do Timão é só na quinta, em Porto Alegre. E terceiro, ele tá em São Paulo treinando no CT, então não vai ter problema. Vai com a delegação sem estresse. O Romero também não deve ter dificuldade. Ele joga pelo Paraguai contra o Brasil na Neoquímica Arena, ou seja, em casa. Conhece bem o campo, vai jogar onde se sente à vontade e depois já embarca com o grupo para Porto Alegre. Agora! Começa a complicar com o José Martínez, que joga pela Venezuela contra o Uruguai. O jogo é na terça também, e como o Uruguai faz divisa com o Rio Grande do Sul, pode ser que a logística ajude e ele consiga encontrar a delegação direto lá. Depende do desgaste, do tempo de voo, do planejamento. Vamos ver. Agora, o Carrillo, do Peru, e o Félix Torres, do Equador, esses aí têm uma logística mais complicada. Ambos jogam em Lima. O Carrillo nem atuou no primeiro jogo da seleção, estava voltando de lesão. Então não se sabe se ele joga o segundo. Mesmo se não jogar, o tempo parado conta, o ritmo de jogo pesa. Já o Félix Torres vem jogando normalmente, tá bem, deve atuar. Mas o deslocamento de Lima para Porto Alegre é mais puxado. Esses dois eu colocaria como dúvidas. Carrillo, sinceramente, quase descartado. O Martínez, por outro lado, parece ter mais chances, mas é um quebra-cabeça. Cada caso é um caso. Aí tem o Memphis Depay, que tá com a seleção da Holanda e joga contra a Malta na terça. Só que aí, meu amigo, é Europa. O cara joga terça, viaja quarta, chega quinta. Mesmo que venha, é pra compor o banco, entrar no segundo tempo, no máximo. A distância pesa. Por fim, os dois da seleção sub-20. Felipe Longo e Breno Bidon. O Longo nem conta, é reserva do Hugo. O Bidon, esse sim, poderia ser útil, mas o problema é que eles estão no Egito. Jogaram às 5 da manhã de terça-feira. O fuso, a viagem, tudo complica. A chance de estar à disposição é mínima. Resumindo, dos convocados, quem tem maior possibilidade de atuar são Hugo Souza, Romero e Martínez. Carrillo, Memphis, Bidon e Félix Torres têm situações mais delicadas. É tudo muito em cima da hora, sem tempo hábil. Como montar um time assim? Como planejar? É de lascar. E isso sem contar com os lesionados. E ainda tem essa pausa esquisita depois da partida contra o Grêmio? O calendário não faz sentido nenhum? Por que não colaram essa data FIFA com a pausa da Copa do Mundo de Clubes? Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras não jogam essa rodada. O resto sim. Ou seja, prejuízo técnico enorme. Esperar coerência da CBF é sonhar alto, né? Agora, falando da crise política que vocês já estão cansados de ouvir, eu sei.
mas que, infelizmente, ainda é o assunto do momento. O Augusto Melo, presidente afastado, resolveu dar mais uma entrevista. Ele tem falado bastante, apareceu no podcast do Denilson Show, onde a gente normalmente tem uma abordagem mais leve, descontraída, falando da trajetória dos convidados, homenagens, mas nesse caso a gente precisou pegar firme porque o momento exige jornalismo. Fomos diretos, fizemos as perguntas que qualquer torcedor gostaria de fazer. E olha, mais do que o conteúdo que já tá lá no canal, o que eu quero passar aqui é a minha impressão. Estar com o Augusto pessoalmente, ouvir o tom de voz, os gestos, a forma como ele se posiciona, me passou algumas coisas importantes. Primeiro, aquilo que eu sempre falei aqui pra vocês, é ruim, é muito ruim. Um clube como o Corinthians ter seu presidente indiciado pela polícia, isso pesa, isso é negativo. Não tem como dizer o contrário. A maneira como ele tentou reassumir a presidência lá naquele sábado no Parque São Jorge me pareceu, com base no que sabemos, um movimento fora da legalidade. Eu disse isso para vocês em vídeo e disse para ele na entrevista. Mas há também o outro lado, a versão dele. E ele sustenta que não há absolutamente nada de irregular, que entregou tudo à justiça. Sigilos, extratos, documentos e que não teme nada. O que eu senti foi que ele tá se mostrando corajoso. De duas, uma, ou ele realmente tá bancando uma narrativa com muita cara de pau, ou ele acredita de fato que não tem nada a temer, que tá limpo, que é vítima de uma tentativa de golpe. Porque, segundo ele, tentam derrubá-lo desde o primeiro dia de gestão. E isso, vamos ser honestos, não é novidade. O ambiente político do Corinthians sempre foi tumultuado. Sempre houve oposição ferrenha. A diferença agora é o nível do embate. Ele disse, por exemplo, que Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior estão rasgando o estatuto. Que a comissão de ética tinha poder sim para afastar o presidente do conselho e que esse afastamento suspende automaticamente suas funções, que não era necessário o parecer do conselho inteiro, os 300 conselheiros. Segundo ele, suspensão é diferente de expulsão. Para expulsão precisa do conselho, para suspensão não. E que, baseado nisso, a primeira secretária do clube o reconduziu ao cargo. Ele sustenta que voltou ao poder amparado por essa decisão, que está tentando provar isso na justiça e que o Tuma de fato está afastado. Já o Stabile entende que não, que o Tuma continua no cargo, que tudo segue válido. Por isso, houve aquele embate triste e lamentável no Parque São Jorge. Duas versões, dois grupos e um clube no meio, afundado numa crise institucional sem precedentes. Ele diz ainda que confia na Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto, que acredita que os sócios vão reconduzi-lo ao cargo, que não vai desistir, que quer o bem do Corinthians, que quer seguir seu trabalho, mas demonstrou preocupação com a janela de transferências, não pelas contratações, mas pelas saídas. Disse que confia no Fabinho Soldado, que ele conhece as carências do Dorival, o orçamento e que vai saber contratar, mas teme que essa diretoria interina venda jogadores importantes por valores baixos com pressa para fazer caixa. Disse que recusou ofertas por Garro, Yuri Alberto e Breno Bidon e não quer que o clube perca esses ativos por migalhas. E assim foi o papo. Claro que perguntamos sobre tudo. Caso Vidbet, intermediários, base, Marcelo Mariano, Gaviões, estádio, vaquinha, tudo. E ele respondeu: agora cabe a vocês, torcedores, formarem suas opiniões. Nós, do jornalismo, seguimos ouvindo, apurando, dando espaço e cobrando. Porque o Corinthians, acima de tudo, precisa de paz. Paz para se reconstruir. Paz para voltar a ser gigante. Paz para voltar a ser Corinthians. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo rumor tem ganhado força e deixado os torcedores do Corinthians em polvorosa. Segundo fontes próximas ao clube e ao staff do jogador, o atacante venezuelano Jefferson Soteldo teria assinado um contrato de 2 anos com o Timão. A informação, ainda não confirmada oficialmente pelas partes envolvidas, circula com insistência entre jornalistas e influenciadores ligados ao clube, alimentando a esperança da Fiel por mais um reforço de peso no elenco alvinegro. O nome de Soteldo, velho,
Conhecido do futebol brasileiro por suas passagens marcantes pelo Santos, sempre gera impacto quando é ventilado no mercado. Habilidoso, veloz e carismático, o venezuelano já demonstrou seu valor em gramados nacionais, sendo figura importante em campanhas memoráveis. Agora, surgem indícios de que ele pode vestir a camisa do Corinthians, num movimento que promete agitar o cenário esportivo do país. Embora a diretoria do Corinthians mantenha o silêncio oficial, o suposto acerto teria sido costurado nas últimas semanas em meio a uma reformulação no elenco e uma clara intenção do clube em elevar o nível técnico do plantel. Fontes indicam que o contrato teria duração de 2 anos, com cláusulas de produtividade e possibilidade de extensão, dependendo do desempenho do jogador ao longo do período. A torcida, como era de se esperar, já se manifesta nas redes sociais com entusiasmo e expectativa. A hashtag Soteldo no Timão tem aparecido entre os assuntos mais comentados, enquanto vídeos de seus lances pelo Santos são resgatados e compartilhados com nostalgia. E agora, com uma pitada de esperança corintiana. Resta saber se esse burburinho se concretizará nos próximos dias ou se permanecerá apenas como mais um capítulo das movimentações agitadas do mercado da bola. Mas uma coisa é certa, se Soteldo realmente desembarcar no Parque São Jorge, a temporada do Corinthians ganhará novos ares e a Série A, um atrativo a mais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!